está em nosso meio. Amém, irmão? Amém. Coisa maravilhosa. Nós estamos naquela série, né, de palavras, de sonhos, e eu trouxe aqui uma causa muito importante. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3, a gente vai ler aqui um texto e o Senhor vai falar com a gente de uma maneira singular. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai. Sempre que eu preparo uma palavra, eu confesso que depois que eu leio aqui na igreja, Deus me dá outras coisas. É interessante. Deus é maravilhoso. E na medida que eu estava lendo aqui, que a gente estava lendo, eu comecei a entender uma coisa aqui importante que eu gostaria de trabalhar aqui com os irmãos. A gente vê, o primeiro ponto aqui é que Salomão, ele termina o templo e tudo mais, e ele está tendo um monte, né, em Gibeão, ele vai sacrificar o Senhor, e aí ele vai dormir e o Senhor visita ele em sonho, né? Deus fala com Salomão em sonho, mas eu sempre gosto de destacar, porque a gente está falando sobre sonhos, eu quero destacar algo mais interessante aqui. O que acontece? Havia também antes, lá em Moisés era o líder, né? Era a pessoa responsável para tirar o povo do Egito. Só que houve um ciúme da parte do seu irmão Arão e da Miriam. Eles ficaram assim, numa situação tão difícil, eles começaram a falar mal de Moisés. Ué, Deus fala com Moisés, não fala com a gente também? Deus também fala com a gente, não é só esse Moisés. Só que Deus ouviu essa fala de Miriam e de Arão. E aí Deus fala assim: ó, junta o Miriam, Arão e Moisés aqui, que eu vou falar com vocês. E Deus, ele desce na tenda lá da congregação, e quando Deus começa a falar, Deus fala assim: ó, aos profetas eu falo em visões e em sonhos, mas não é assim que meu servo Moisés. Aí eu falo face a face. Olha só o que Deus está falando, que existem níveis de intimidade. Existe um nível, né, de intimidade para cada pessoa, da maneira que você se apresenta diante de Deus. E por esse motivo, Deus, ele deu uma lepra, a menina ficou leprosa, metade do seu corpo. Ela teve que ficar fora do arraial até que chegasse, passasse 7 dias. Eu ia trabalhar esse texto, mas o Espírito Santo me falou assim: não, vamos falar de uma coisa também que parece ser só uma história legal, mas que existe uma profundidade ali. Aleluia. Amém, irmão? Amém. E é esse texto que nós acabamos de ler. Mas eu queria que você se prendesse nisso que eu acabei de falar. Que Deus, o próprio Deus diz isso. Aos profetas, aos sacerdotes, eu falo através de quê? De sonhos e através de visões. Salomão não era um profeta, nem era um sacerdote, ele era o meio, mas Deus também fala com ele através de sonhos. Eu acredito que muitos que estão aqui também já tiveram sonhos e falaram assim: isso aqui foi o Senhor que falou comigo. Eu tenho sonhos direto, né? Eu não sou de sonhar muito, mas quando eu começo a ler muito determinados livros da Bíblia, o Senhor me dá muito sonho, me visita através de sonho, me dá o sonho. Mas essa é a maneira de Deus falar com seus servos, né? Só que com Moisés era diferente. Deus está falando aqui para aqueles dois assim, ó: não queira comparar a forma como eu me relaciono com Moisés, porque as pessoas acham que a maneira como Deus fala comigo vai falar com você, não vai ser assim. E a maneira como Deus fala com você talvez não vai ser comigo, porque o nosso nível de relacionamento com Deus é diferente. Por isso que você vai enxergar pessoas falando com Deus, tendo
sonhos, revelações, visões, e você vai encontrar outras que não acontece absolutamente nada. Isso vai depender do seu nível de busca, a sua entrega, a sua intensidade em se aproximar de Deus. Vai ser isso que vai fazer a diferença, em Deus se revelar na sua vida. Mas nós estamos vendo aqui que nos parâmetros legais não era para Salomão ser rei, porque ele não é o primogênito. Geralmente o primogênito deveria ser o rei, mas só que os filhos de Davi infelizmente não puderam ser o rei. Então o mais novo teve que assumir o trono, no caso Salomão. Só que existe aqui algo poderoso, porque a gente fala da sabedoria de Salomão, mas eu queria descortinar isso com você através da luz da palavra. Por exemplo, vamos falar de algo que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 4. Olha só, a gente vai entender por que Deus visitou. Por que Deus visitou Salomão através de um sonho? E neste sonho, aleluia, Deus vai dar a oportunidade de Salomão fazer um pedido. Já imaginou se fosse com você? Se Deus, essa noite, Ele se apresentasse a você diante de um sonho e você tivesse a oportunidade de conversar com Ele e falasse assim: pede o que você quiser. Qual é o desejo do seu coração? O que o teu coração deseja? Pode pedir que eu vou te dar. O que você pediria? Aí você tem que analisar a tua vida, analisar o teu histórico, analisar os anseios da tua alma. O que você pediria? Riqueza, dinheiro? O que você pediria, irmão? A gente, na verdade, eu acredito até que a gente teria dificuldade de pedir alguma coisa. Pelo menos eu teria. Mas Salomão, olha a importância da palavra, né, de um instrutor, de um líder. Olha o poder da influência de alguém que também tem intimidade com Deus, e essa pessoa influenciar a nossa vida. E é isso que a gente vai ver aqui em Provérbios 4, quando diz assim a palavra, versículo 1: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, teu e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Aleluia, aleluia. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alarmes. Guarda, porque ela é a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Agora você imagina, Salomão está falando que quando ele era criança, na sua adolescência, era essa a instrução do pai dele. Aleluia. Glória a Deus. Era essa a instrução que o pai dele colocava no coração dele. Meu filho, se esforça, busque a sabedoria, busque o conhecimento,
E quando você honrar a sabedoria, ela também vai te honrar. Ela vai te guardar, ela vai te salvar. Ela vai te livrar até do caminho mau. Você precisa se apegar à sabedoria. Então, quando Deus visita Salomão no sonho e fala: pede o que você quiser, o coração dele já estava preparado para pedir. Glória, aleluia, Jesus. Amém. Alguém está pegando isso aqui? Ele não tinha dúvida, ele não tinha nada que impedisse. Então, quando ele faz o pedido, ele fala: Senhor, olha só, o meu pai Davi, ele me ensinou acerca de ti. O meu pai Davi, ele já vinha falando de ti. Ele já tinha me ensinado que era sabedoria que eu tinha que buscar, que era conhecimento que eu precisava buscar. E eu também sei dos livramentos que o Senhor deu a ele. E agora eu estou de frente para o teu povo, uma grande nação. São muitas almas. Eu não tenho competência para dar conta de todo mundo. Mas se o Senhor me der sabedoria, Aleluia, glória. se o Senhor me der entendimento, eu vou saber conduzir o teu povo. Eu vou saber conduzir a tua nação. Então você vê, irmão, minha irmã, que na verdade Deus ele sempre nos dá a oportunidade. Deus ele sempre nos dá a oportunidade de escolhermos o que nós julgamos ser melhor. Mas em contrapartida, nós, quando nos permitimos ouvir a voz da sabedoria e buscamos também o conhecimento, nós saberemos fazer escolhas com sabedoria. E a sabedoria não é simplesmente por conhecimento. Sabedoria é sabedoria, conhecimento é conhecimento. Mas a sabedoria é uma ação, é um espírito. Sabedoria é Jesus. Aleluia, glória a Deus. É o espírito que Jesus prometeu para aqueles que creem nele. É o Espírito Santo da nossa vida, é a sabedoria. O que é o conhecimento? É esse livro. E nós precisamos pegar, estudar, aprender cada vez mais. Outros livros. Você pode conhecer pessoas que atingiram um determinado grau, um determinado patamar de conhecimento. Você precisa se unir a pessoas que têm algo a te entregar, a te oferecer em termos de conhecimento. Mas a sabedoria, que é esse Espírito Santo, ela vai te conduzir. Porque você não vai escolher o que é melhor, mas o que é justo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Porque toda vez que nós julgamos o que é melhor para a gente, pode reparar, nós quebramos a cara. Mas quando nós escolhemos o que é correto diante de Deus, diante da sua palavra, naquele momento não parece ser bom. Como diz em Hebreus 12, toda correção ao presente, ela não é boa. Mas com o tempo você vai usufruir do fruto daquela correção. Você vai desfrutar e você vai até dizer: graças a Deus, alguém me corrigiu. Graças a Deus, alguém me botou no trilho. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, se nós recebemos essa palavra, é porque graças a Deus, alguém em algum momento foi duro com a gente. Alguém falou uma palavra que nos confrontou, que naquele momento a gente não aceitou, mas depois a gente parou para pensar e falou: nossa, é isso que a gente precisa. Aleluia. É disso que eu preciso mesmo. Eu preciso é disso. Porque a palavra remédio bom é remédio que é amargo. Remédio bom é aquele que arde. É ou não é? Eu lembro, quando eu era garoto, faz pouco tempo, a gente se machucava, passava metiolate, ardia. O de hoje não arde. Não é verdade? Então quer dizer, ele está dizendo aqui em Provérbios que até a correção, eu tenho que me apegar à correção. Em Hebreus 12 fala que se eu sou corrigido e eu suporto a correção, Deus me trata como filho. Olha só, estamos falando aqui de tratamento, forma de tratar. Deus me trata como filho. Mas se eu não suporto a correção, Ele me trata como bastardo. Oh, meu Deus, aleluia. Já Salomão aqui,
em Provérbios, ele recebe a instrução, né? Olha só no versículo 4, ele fala assim, ó, no versículo 3: porque eu era filho de meu pai, tenro, ou seja, jovem, e único em estima diante da minha mãe. Olha só, a mãe de Salomão era aquela mulher que cuidou e se esforçou para que Salomão não fosse como os irmãos de Salomão, mas que ele sofresse um destaque, que ele fosse melhor, desenvolvido. Na verdade, a mãe, ela preparou para que Salomão fosse o que ele se tornou. E aí ele fala aqui no versículo 4: e ele ensinava-me e dizia-me. Aí ele vem escrevendo: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. O que ele está falando? Porque você já percebeu que muita gente fala assim: ah, fulano é muito inteligente. Ele não nasceu totalmente inteligente. A Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando que a inteligência é adquirida. Entende? Lógico, tem pessoas que ela é dotada de uma capacidade maior de entendimento, de desenvolvimento em determinadas áreas. Ninguém é bom em tudo. A inteligência você pode obtê-la, não importa a tua idade, o teu tempo, basta você querer. Então ele está dizendo aqui, ó, no versículo 5, né? Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Aleluia. Então, ou seja, quando você desampara, não busca a sabedoria, você vai ser desamparado. Não é porque a sabedoria te abandonou, mas é porque você deixou ela de lado. E se a sabedoria ela é uma pessoa, eu preciso ter relacionamento com ela, eu preciso desenvolver ela dentro de mim, porque a sabedoria vai me dar capacidade de agir com a inteligência que eu adquiri. Amém, aleluia. Alguém está alcançando isso aqui, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu amo esse versículo, que é o 7, que ele fala: a sabedoria é a coisa principal. Não existe nada que você tenha que buscar na terra que não seja a sabedoria. Agora, quando a gente vai para o texto lá de Reis, que a gente estava lendo aqui, que Deus, ele visita através de um sonho de Salomão, e Salomão descreve essas palavras. Eu preciso de sabedoria, eu quero que o Senhor me dê inteligência para guiar esse povo. Deus fica maravilhado com a forma como Salomão, ele responde. Gente, vamos ver esse texto aqui, vamos lá, que coisa maravilhosa. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10, voltando aqui para o texto, não é isso? E aí ele está dizendo aqui, ó: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Olha só, olha como que o Senhor enxergou em Salomão. Essa palavra é boa. Olha só, o próprio Deus dizendo que a palavra que Salomão falou é boa. Geralmente somos nós que dizemos isso, né? Que boa palavra do Senhor, não é verdade? Mas agora essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E disse-lhe Deus, no versículo 11: por quanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Olha o que Deus está falando aqui para Salomão. Gente, imagina um sonho desse. Imagina você conversando com Deus, Deus respondendo a você. Glória a Deus. Na hora, de pronto, assim, ó: o que você quer, Salomão? Senhor, dá sabedoria.
para me julgar o teu povo, para me guiar o teu povo. Aí Deus fala: olha Salomão, olha a Dona Maria, Dona Regiane, né? Você me pediu essa coisa? Isso é bom que você me pediu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar. Gente, Que glória. que coisa maravilhosa. Quem pode sentir isso? Poxa, você pode também, menina? Caramba, cara. É sério isso aqui, né? Deus te falando, você me pediu isso, eu vou te dar. Vou te dar. Não, olha só, vou fazer melhor. Vou te dar além do que você me pediu. Glória a Deus, ô glória. Coisa é essa? Eita glória. Eita glória. É tremendo, né, irmão? Eu tomei susto, pastor. Eu também, irmão. Essa palavra tá forte aqui. Vamos lá. Aí você pediu sabedoria, você pediu entendimento, Deus falou: olha, vou te dar além disso. Olha o que Deus falou para Salomão. No versículo 13 ele fala: e também até o que não pediste, te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, não haverá nenhum rei na terra que se compare a ti. Nenhum. Porque eu vou te dar tanta riqueza, tanta sabedoria e tanto poder que não tem rei que se compare a ti. O que aconteceu na vida de Salomão? Os reis das nações iam até o Salomão para entender o que está acontecendo. É isso aí. Entenda uma coisa, irmãos: existe um processo. Repita comigo: existe um processo. E esse processo, olha só, presta atenção. Nós andávamos desgarrados como ovelha, a gente estava longe de Deus, a gente talvez você era até da igreja, mas era religioso demais, porque você aprendeu assim. Tudo bem que você aprendeu assim. Eu também era assim, né ou não? E tem coisa errada que a gente aprendeu na igreja. Isso. Porque a gente aprendeu errado, porque foi assim que a gente chegou. A gente olhou as pessoas fazendo tal coisa, o seu coração falou: pô, mas é certo parar de fazer isso? Você julgou no seu coração: é certo que ela está fazendo? Mas no fundo, você sabia que era errado. Mas o que você fez? É normal, todo mundo faz. É ou não é? Porque existe aí um processo de desenvolvimento da nossa conversão a Deus, para a gente entender o que Deus está fazendo. E aí, quando você começa a enxergar, quando você começa a querer a não se conformar, como diz em Romanos 12, né? E não vos conformeis com esse mundo. Eu até falei mais cedo aqui, né? Eu sou um cara inconformado, eu sou mesmo. Eu não me conformo das coisas do jeito que estão. Tem que melhorar, tem que avançar, a gente tem que crescer, a gente tem que alcançar, a gente tem que ter a melhor roupa. Eu penso assim, irmão: eu preciso ter um carro bom, eu preciso ter uma casa boa. É pecado isso? Não. Se fosse pecado, Deus não falava para Salomão que ia dar riqueza para ele. Você vai ser um grande rei, mas vai continuar pobre. Não, o próprio Deus está falando aqui: você me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Ninguém vai ser igual a você. Mas eu estou falando de processo aqui. Porque o processo de desenvolvimento é um processo que não é uma briga só sua. Como assim? Internamente é, mas externamente existe um grupo de pessoas, que dentro desse grupo eu vou incluir a família, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que você andava, as pessoas que você conversava, que você contava até os segredos do seu coração. Quando você resolve andar com Deus, você começa a perceber que você não pode nem deve andar com todo mundo mais. Verdade. E é nesse momento que essas pessoas começam a falar de você. Elas começam a te criticar, mas eu quero que você entenda que essa crítica, ela não está fazendo por mal, não. É porque ela pensa assim: eu já tentei fazer o que ele está fazendo, e eu quebrei a cara, total.
Eles vão falar assim, quem não quer estudar e não quer desenvolver, você pra quê? Tá vendo que tá todo mundo desempregado, gente? Então, as pessoas são frustradas e por um sistema interno dela de proteção, por causa do trauma que elas viveram, elas acham que você que está lutando não é capaz de conquistar. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Me senti um coach agora. Entendeu? Por isso você não deve criticar essas pessoas, porque elas se frustraram na vida, elas se frustraram na caminhada, até com Cristo, porque a igreja ensinou errado, a convivência da igreja, o comportamento dos crentes ensinou errado. Aí ela pensa assim, poxa, coitada, ela entrou nessa aí, vai ser arrasada. Só que, assim como Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Salomão pediu inteligência e Deus deu além do que ele pediu. Só que Salomão não ficou sábio de uma hora para outra. A Bíblia fala que quando ele sai de Gibeá e ele volta, ele já tem uma causa para resolver. Aparecem duas mulheres, a Bíblia fala que elas eram prostitutas e elas têm uma causa ali. E a causa é, as duas tiveram um filho, uma teve 3 dias depois e uma delas dormiu e sufocou a criança e a criança veio a morrer. E levaram-as porque aí uma acusa a outra de ter trocado a criança ali no meio da noite. E uma está dizendo, não, seu filho vivo é o meu. E ela tomou meu filho. Imagina essa guerra. E está todo mundo esperando. Esperando o quê? A atitude de um líder. Amém, irmão? Amém. A atitude de uma liderança. Está todo mundo, tem os anciãos, tinha gente mais experiente, tinha gente mais antiga que o rei poderia dizer assim, ó, vocês que têm mais experiência, eu dou a vocês esse poder, resolvo esse dilema. Mas o líder não, ele toma para ele a responsabilidade. Aleluia. Quando eu falo líder, é você na sua casa, Aleluia, Jesus. é você no seu trabalho, é você na sua escola, aonde você estiver, você tem esse senso de liderança, como Salomão, ele entendeu, ele era rei, ele poderia delegar essa responsabilidade. Mas ele diz, não, faz o seguinte, traz uma espada, vamos dividir essa criança no meio, metade para cada um. A mãe, que é de verdade, falou, não faça isso, pode entregar a criança viva, não faça isso. O rei logo entendeu, então você é a mãe verdadeira, porque mãe nenhuma vai ter o mesmo comportamento que essa teve. Isso, dividimento, pronto, daí eu nem ela. Mas a mãe que tem um sentimento verdadeiro, materno, ela fala assim, ó, mesmo que não fique comigo, mas que continue viva a criança. Aleluia. Né? Então todo mundo entendeu, esse rei tem sabedoria. E eu vou dizer aqui agora uma revelação do céu. Quem quer pegar ele? É sério, todo mundo quer? Oh. Esse amigo foi fraco. Oxi. Quem quer pegar ele? Amém. Eu quero. Eu também. Quem tem sabedoria jamais entra em guerra. É verdade. Aleluia. Amém. É verdade. Mas o pastor está sempre guerreando. Se vê a vida de Salomão, ele pediu sabedoria e não teve guerra. No tempo de Salomão, Israel nunca levantou uma espada. Não teve inimigo, não teve nada, só tinha riqueza. E as pessoas, olha só, quem tem sabedoria, a provisão vai atrás de você. É verdade. Aleluia. A riqueza te acompanha quando você tem sabedoria. Porque as pessoas, para ter acesso ao Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão, elas não chegavam de mãos abanando, mas elas traziam algo para entregar a Salomão, para ter acesso ao conteúdo que ele carregava. Aleluia. Glória a Deus. Misericórdia. No mundo de hoje, da informação, quem tem sabedoria, quem tem conhecimento e inteligência, Deus está pagando pessoas assim, para poder ensinar o povo a sair da miséria e da escassez. Só que o problema da gente é que a gente está esperando que alguém nos pague, que alguém nos dê dinheiro para a gente falar o que a gente sabe. E quem vai nos dar o sustento é o Senhor. Aleluia.
Então, você tem uma palavra que eu quero deixar aqui para vocês hoje sobre sonho. Primeiro, prepare o seu coração para sonhar, porque Deus vai te visitar. Aleluia. E quando Ele te visitar, você já sabe o que pedir. E quando Ele falar o que você quer, você vai saber pedir com sabedoria. Eu acho que o pedido de Salomão já tinha sabedoria no meio. Pedir sabedoria é um ato de sabedoria. Esse culto é uma maravilha, né? Quem faltou esse culto aqui? Misericórdia. Meu Deus. Agora Deus também me deu uma outra revelação nesse texto, que o Espírito Santo vai permitir que eu leia. No versículo 15 aqui, que fala assim, ó: e acordou Salomão, e este era sonho. Olha só, era um sonho. E veio a Jerusalém. Gente, presta atenção nisso aqui, tem uma chave aqui poderosa. Meu Deus do céu. E acordou Salomão, e este era sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Aqui está a chave. Ninguém pegou? Ou até lá que estamos. Salomão tem um sonho, Deus fala com ele, ele conversa com Deus. Deus revela para ele o que Deus vai fazer na vida dele, o que Deus vai fazer. Quando Salomão acorda do sonho que ele volta, olha o que ele faz. Ele precisa fazer algo para que se confirmasse aquela palavra que foi liberada. Aleluia. Quantas vezes você sonhou, ou quantas vezes Deus já falou com você, mas você não agiu de acordo com aquilo que Deus liberou na sua vida? É verdade. E aí você continua pedindo uma coisa que Deus já te deu. Liberou, gente. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Salomão, quando acorda, ele vai fazer o quê? Ele vai sacrificar. Ele levanta uma oferta, ele entrega um sacrifício. Ele faz algo que não é normal para ele. Entende? Olha aqui, ele levanta um sacrifício de holocausto. Ele prepara sacrifício pacífico. E assim, a outra chave desse versículo é o seguinte: ele faz um banquete a todos os seus servos. Sabe o que significa? Ele começa a servir as pessoas. Aleluia. É isso aí. É mesmo. Ele já começa a trabalhar de uma maneira inteligente. Ele começa a agir de uma forma inteligente. Ele era o rei, ele poderia sentar lá e falar: me sirvam. Mas ele fez ao contrário. Quando você quer algo de Deus extraordinário, pega essa. Você precisa fazer algo extraordinário. Eita, glória. Se você quer alcançar coisas extraordinárias em Deus, você não pode fazer coisas normais que você já faz naturalmente. Você precisa desenvolver algo além. Aleluia. Salomão, ele foi lá e ofereceu um banquete aos seus servos. Olha só, aos servos. Era para os servos servir ele, mas ele é que oferece um banquete. Imagina a mentalidade dos servos. Imagina. Esse cara é doido, né? Por que ele está fazendo esse banquete? Se você quer alcançar coisas extraordinárias, se você está fazendo a mesma coisa, você tem que mudar. Está na hora de mudar. Você tem que fazer algo diferente. Você tem que romper. Esse é um desafio que a gente precisa fazer na nossa vida. É algo que você tem que experimentar. Eu experimentei e vi que é real. Se eu ficar sempre fazendo a mesma coisinha para Deus, a vida continua da mesma coisa. Mas se você começar a fazer coisas diferentes, sabe? Mudar os horários das coisas. Se você lia pouco, começa a ler um pouco mais, estudar um pouco mais, pedir a Deus mesmo. Eu estou pedindo, sabia? Eu peço, eu oro. O que eu estou precisando, eu estou pedindo na oração. Senhor, então eu estou precisando de tal coisa, eu quero que o Senhor levante alguém. Se o Senhor não me der diretamente, levanta alguém que me dê. Estou precisando.
E acredite, como Salomão, às vezes Deus dá além daquilo que eu pedi. Glória a Deus. E tu fica meio chocado, você fica meio. Caramba. Quando a gente recebe, a gente não acredita. Como é que pode? Não? É verdade. Você fica assim pensando. A nossa vida com Deus é assim, gente. A gente fica numa situação que você olha para o lado, você olha para o outro e você fala: da onde que eu vou tirar? Como que eu vou fazer? O problema é que a gente já decreta a falência e a derrota antes do tempo. A gente tem que aprender a confiar até o último minuto. Até o último minuto você tem que confiar que Deus vai suprir as tuas necessidades. Não é? Deus não desampara ninguém. Mas você precisa fazer algo extraordinário, como Salomão fez. Você já percebeu que as pessoas que cresceram e que desenvolveram em grande escala, elas fizeram coisas extraordinárias? Como Salomão, ele construiu um templo que ninguém havia feito. O Davi, ele tinha planta e tudo tinha que ser feito, mas Davi não tinha competência para fazer, porque o próprio Deus proibiu. Ele falou: não, você, a sua mão derramou muito sangue, o que vier depois de ti, quem vai levantar o templo. Mas ele deixou a planta, como que era para fazer, e deixou os recursos. Só que o Salomão poderia pegar os recursos que o pai deixou e construir. O que ele faz? Além. Ele pega a riqueza dele também, coloca e faz algo além do que o pai havia deixado. Por isso que Deus vai honrar cada vez mais. Por isso que Jesus ensina para a gente no Evangelho. Ele fala assim: ó, muitos de vocês, vou falar bonitinho, porque fala a gente mesmo. Vou falar bonito. Muitos de vocês são servos inúteis, porque só fazem aquilo que deveria fazer. O que Jesus ensina? Se o teu inimigo te mandar caminhar uma milha, ande duas. Gente, está na Bíblia. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Você sempre tem que ir além, entende? No reino de Deus, para você viver, você tem que morrer. Se você quiser ganhar, você tem que perder. Não tem jeito. Sabe? As coisas de Deus, elas não são igual a todo mundo. Não é olho por olho, dente por dente, como era no Antigo Testamento. Agora é o contrário. Tanto que ele ensina: olha, você não adultera com a mulher quando se deita com ela, não. Você adultera quando você já desejou no coração. Entende? Então, se alguém fala que a lei era difícil, a graça é pior. Porque não se trata mais do seu lado, mas se trata do que sai do seu coração. Aleluia! Por isso que Jesus ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando Deus visita Salomão, olha o coração de Salomão. O que está cheio do teu coração? Ah, está cheio de busca por sabedoria, está cheio de busca por inteligência. Então, o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria, eu quero inteligência, porque são essas coisas que ocupam o meu coração. Então ficou fácil. Aí Deus falou: é bom, porque se ele está pedindo algo que não é para ele, eu vou dar também o que o coração dele deseja. Alguém está entendendo isso aí? Toda vez que você tiver a oportunidade de buscar a Deus em prol de alguém, vai ser 1000 vezes melhor do que você pedir algo para você. Porque quando Deus olhar para o seu coração e enxergar que o que você busca não tem a ver contigo, mas tem a ver com nós, aí tudo muda. Aí Deus te olha diferente, porque aquele egoísmo já saiu. Você está pensando no todo, você está pensando no corpo de Cristo. Então os seus recursos já não são mais seus, é nosso. O meu recurso não é mais meu, é nosso. Porque o Pai é nosso na oração. O pão é nosso que está no céu, né? O pão também é nosso. O pão nosso de cada dia. Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, tudo é nosso, não tem nada meu. Jesus, aleluia. Então a gente entende que esse é o corpo de Cristo. E é isso que nos faz sonhar. O teu sonho agora tem um propósito. Por isso nós devemos ter sabedoria até para falar com Deus, até
Por isso, como pastor, como é que eu tenho sabedoria para falar com Deus? Como é que eu faço isso? Se encha da palavra, se encha do conhecimento. Porque aqui em Provérbios 4, ele fala que a sabedoria é a coisa principal. E com tudo que você tem, adquira o conhecimento. Ele está falando de dinheiro, de você investir no conhecimento, de você comprar livros, de você comprar uma Bíblia de estudo, de você, sabe, você se dedicar realmente ao aprendizado. Porque quanto mais você aprender, quanto mais você se preparar, mais você terá um destaque. Mas não é porque você tem que aparecer, mas o conhecimento que tem em você vai brilhar. É inevitável, porque é uma fila de gente esperando você abrir a boca para dizer, para você que possa falar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Tem muita gente que conhece, mas não vai saber passar a informação. Tem gente que conhece muito, mas não sabe passar a informação que ela conhece para ela. Então hoje eu quero desafiar você a aprender a desenvolver a sua fala, o seu vocabulário, né? Para que você possa falar melhor para as pessoas. Pastor, por que isso é importante? É muito importante. A Bíblia fala em Coríntios, no capítulo 14, que se a trombeta não der sonido correto, ninguém vai se preparar para a batalha. Então as palavras que a gente fala têm que ser entendíveis, senão as pessoas não entendem o que nós estamos falando. Se eu falar de profundidade bíblica aqui, e o povo não conhecer nada de Bíblia, não adiantou nada. Então eu prefiro falar na igreja, como Paulo ensina, 5 palavras no meu entendimento, do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Mas o que o povo mais busca hoje? Um lugar que fale bastante língua estranha, porque ali para ele simboliza um lugar que tem poder de Deus. E o poder de Deus está aqui, na palavra. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Aleluia. Amém?